Agora eu tenho uma conversa muito importante aqui com o Dr. Davi Pinheiro, ele que é oncologista. Boa tarde, doutor. Tudo bem, doutor Davi? Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, muito obrigada, em primeiro lugar, pela disponibilidade de dar esse tempo aqui para a gente ajudar muitas pessoas, viu, doutor Davi? Não, você não tem ideia quanto você está ajudando as pessoas aqui por meio desta conversa conosco. A gente sabe que esse mês é dedicado aí aos homens, né? A Novembro Azul, câncer de próstata, que é o câncer, o senhor pode até endossar isso, é o câncer que mais comum entre os homens, é isso? É isso mesmo, né? Então a gente está no mês de Novembro Azul, né? É um mês que a gente incentiva os homens a cuidarem da sua saúde, né? E especificamente hoje, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que é o tumor mais frequente no homem quando a gente tira os tumores de pele não melanoma, né? Então hoje, para a gente ter uma proporção, a cada 6 homens, um vai ter câncer de próstata, mostrando que é realmente muito, muito frequente. Nossa, isso é assustador até, né? A cada 6, um. E esse é considerado assim um câncer mais para a terceira idade? Quando a pessoa sempre está um pouco mais madurinha na idade, é que acontece, doutor? Vamos lá. Eu acho que tem algumas fases da vida que a gente tem que se preocupar mais, outras um pouco menos, né? O homem tem que se preocupar sempre com a sua saúde, até porque hoje, em média, o homem procura uma avaliação médica quase 8 vezes menos do que as mulheres, né? Então, já abre a primeira atenção, que o homem precisa se cuidar independente da idade. Mas quando a gente fala em câncer de próstata, a gente sabe que 75% dos casos acontecem acima dos 65 anos, tá? Mas a idade mais comum de acontecer é após os 50. Então, hoje, qual que é a nossa recomendação? Todo homem, né, a partir dos 50 anos de idade, deve procurar seu médico para fazer os exames de prevenção. Tá? Então, é aquela pessoa que não está sentindo nada, não tem nenhum sintoma, chegou aos 50 anos de idade, ele vai procurar uma avaliação médica, principalmente um urologista, né, que é a pessoa com a capacidade técnica maior de fazer esse diagnóstico, para fazer tanto o exame de toque retal como o exame de sangue de PSA. Doutor, os sintomas, já que o senhor tocou nesse assunto, sintomas, existe algum sintoma ou assim, quando não está muito avançado, ou esses sintomas só aparecem quando o câncer já está em andamento? Essa é uma pergunta muito importante, porque os sintomas do câncer de próstata geralmente aparecem quando o tumor está bem mais avançado, tá? Então, na fase inicial, ele é uma doença muito silenciosa. E a gente sabe que se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente tem uma chance de cura de até 90%, até acima disso. Então, isso mostra a importância do diagnóstico precoce e não esperar aparecer os sintomas, tá? Outro fator muito importante, os sintomas do câncer de próstata são sintomas muito frequentes em outras doenças benignas. Então, muitas vezes as pessoas se confundem, poxa, isso aqui é uma coisa tranquila, isso não é nada que eu preciso me preocupar, e acaba deixando de procurar uma avaliação médica. Então, sempre que tiver qualquer sintomas, e eles são dificuldade para urinar, né? Então você começa vai ao banheiro, demora para conseguir ir no banheiro, algum desconforto ou dor para urinar, você começa a querer ir mais vezes ao banheiro durante o dia, presença de sangramento na urina, esses já são sintomas que você deve procurar um médico. Geralmente, isso está muito mais relacionado com uma doença chamada hiperplasia benigna de próstata, que é uma doença benigna, que acontece após os 50 anos, mas que com a clínica a gente não consegue diferenciar. Então é por isso que é importante você procurar o médico, mesmo com esses sintomas inespecíficos. Os sintomas, então, são muito parecidos, tanto do benigno quanto do câncer. Então, meu irmão até teve, ele operou, mas graças a Deus não era câncer, né?
Graças a Deus foi desse caso aí do benigno. Doutor, os homens têm muito preconceito, né? Muito medo, não sei o que é que o senhor falou aí que a mulherada é muito mais corajosa nesse sentido de ir no médico, né? Por quê? Vergonha, medo, o que é? Vamos lá, isso é um fato, né? A gente sabe que as mulheres procuram muito mais a avaliação médica, eles se cuidam muito mais quando a gente fala em realização de exames preventivos e também de fazer avaliações médicas de rotina. O homem, ele procura o médico, aí tem diversos motivos, né? Desde coisas relacionadas historicamente, o homem, a princípio, há muitos anos atrás, ficaram mais tempo trabalhando, ele era responsável por trazer ali o dinheiro para casa, mas hoje isso não é mais a verdade, né? Hoje a gente sabe que o homem, assim como as mulheres, têm um estilo de vida muito parecidos. Então, essa justificativa hoje não se cabe mais. Então, a princípio, o que a gente considera uma redução de incentivo do homem ir para as avaliações e realizar os exames de rotina, principalmente o exame de toque retal, que é o exame que a gente fala que é de prevenção ao câncer de próstata. É um pouco de desinformação, né? Então, por isso que a gente está aqui no Novembro Azul, para trazer essa importância de realização desse exame, que é um exame rápido, dura por volta de 30 a 40 segundos, é um exame indolor, né? E que traz muito o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, primeira coisa, é falta de informação para alguns grupos de homens. E a outra coisa, que é o que a gente está aqui também para defender, é o preconceito, né? Preconceito de fazer um exame, que é um exame, apesar de ser rápido, as pessoas consideram que pode perder a masculinidade, tem diversos outros motivos, mas a gente sabe que isso não cabe mais no mundo atual, tá? É um exame que deve ser feito, e isso sempre a partir dos 50 anos, na maioria das pessoas. E a gente tem alguns grupos, e isso é importante ressaltar, que são pessoas com maior risco de desenvolver o câncer de próstata. E são eles, pessoas que têm um histórico familiar positivo, né, para câncer de próstata, um parente de primeiro grau que teve o câncer de próstata, pessoas de raça negra. Esse grupo tem que fazer o exame um pouquinho mais precoce. E a gente recomenda que comece com 45 anos. Tá? Então, essa é basicamente os dois grupos que a gente recomenda que façam os exames preventivos nessas faixas etárias. Uma coisa que não pode existir mais é a questão do preconceito para o exame de toque retal. E o senhor pode dar uma dica, assim, porque na nossa maioria nós somos mulheres aqui, né? São mães, são esposas, são filhas que assistem o programa, rezam pela sua família. Que dica o senhor dá para essas mulheres para convencer o esposo, o pai, o parente, o padrinho, para ir ao médico, para romper esse preconceito? Perfeito. As mulheres têm um papel fundamental, né, nesse convencimento, né? Eu acho que hoje a gente está aqui para falar que os homens precisam procurar avaliação médica de rotina, né? Então, isso tem que ser uma preocupação dos homens. Mas a gente sabe que ainda existe um certo preconceito, existe uma certa dificuldade de querer agendar os exames, quer seja por falta de tempo ou algum outro motivo. Então, nessas pessoas, nesses homens, eu acho que as mulheres podem ter um papel muito importante, né? Desde incentivar, cobrar que vá ao médico e algumas vezes até agendar a consulta. Fazer, já marquei, o horário é dia tal, vamos lá, vamos fazer, eu vou com você, porque o mais importante, talvez o nosso maior bem, é a nossa saúde. Se a gente não tiver com uma saúde em dia, dificilmente a gente vai conseguir fazer as outras coisas, aproveitar a vida com a família e mesmo trabalhar. E quais os tratamentos disponíveis para aquele homem que já está com esse câncer? Vamos lá, essa é uma pergunta também muito importante, né? Porque algumas vezes as pessoas falam, se eu tiver um câncer eu prefiro nem tratar, prefiro não saber desse diagnóstico, né? Então, o câncer ainda existe um estigma muito grande dessa palavra, dessa doença. E o que a gente sabe hoje é que para câncer de próstata, a gente consegue curar a grande maioria dos pacientes, né? Eu comentei no começo da nossa conversa que se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente cura mais de 90% das pessoas com diagnóstico de câncer de próstata. Então, como que a gente faz o tratamento? Primeira coisa, a gente divide o estágio do diagnóstico, né? Qual que é o estágio daquela doença? Se o tumor está na fase mais inicial,
que a gente chama uma doença de muito baixo risco ou baixo risco. Se ele fez um diagnóstico numa fase intermediária, em que o tumor não está tão pequenininho, mas também não está grande, que a gente chama uma doença de risco intermediário. E se a doença está mais avançada, então algumas vezes quando o tumor já disseminou para outros órgãos, que a gente chama de metástase. Então quando o tumor sai da próstata, vai para algum outro órgão, a gente chama isso de metástase, e aí sim, nesse momento, as chances de cura são bem menores. Mas de uma forma bem objetiva, vamos falar dos tratamentos. Algumas vezes, quando a gente faz um diagnóstico de uma doença tão inicial, a gente pode até acompanhar essa doença, não fazer nenhum tipo de tratamento, se ela é uma doença de bom prognóstico, uma doença que a gente sabe que é indolente, a gente pode fazer o acompanhamento. E o acompanhamento não quer dizer não tratar. O acompanhamento é fazer os exames com uma rotina rigorosa e, eventualmente, se a gente vê que esse tumor está crescendo, aí sim partir para um tratamento que pode ser ou a cirurgia, né? E hoje as técnicas cirúrgicas estão cada vez melhores. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer cirurgias até por robô. E isso vai minimizar bastante os efeitos, né, colaterais, aí, as morbidades da cirurgia. Além disso, a gente pode associar a radioterapia como tratamento definitivo também. Algumas vezes a gente pode associar a radioterapia junto com bloqueio hormonal, que é a gente tentar diminuir a testosterona para aumentar as respostas ao tratamento. E naquela doença que eu comentei, que é uma doença mais avançada, que tem metástases, que esse tumor disseminou para outros órgãos, hoje o leque de opções de tratamento aumentou demais. Então a gente tem esses bloqueadores hormonais de nova geração, que são comprimidos, né, que a gente consegue trazer um controle dessa doença a longo prazo e com uma qualidade de vida muito boa. Então, de uma forma geral, esses são os principais tratamentos disponíveis hoje, mas mostrando que a gente precisa fazer o diagnóstico precoce e isso vai levar maior chance de cura e tratamentos menos agressivos, tratamentos em que os efeitos colaterais são menores. Doutor Davi, e as pessoas que não têm um convênio médico podem procurar o SUS que atende? Como é que é? Perfeito. Hoje, né, o Ministério da Saúde, ele recomenda, né, que os homens se cuidem da sua saúde, e a avaliação da próstata também faz parte desse cuidado, né? Então, qual que é a recomendação? Que as pessoas, homens, principalmente homens acima dos 50 anos, façam uma avaliação médica, né? Que eles procurem o posto de saúde, né? Que a porta de entrada do serviço do SUS nos ambulatórios. Então, não é ir ao pronto-socorro, não é ir ao pronto-socorro quando está com dor, quando está com sintomas. É ir ao posto de saúde no momento que ele tem a idade que a gente considera de maior risco. Então, a partir dos 50 anos, fazer uma avaliação com o médico no posto de saúde, ele vai discutir risco e benefício dos exames que a gente precisa fazer e ali solicitar e fazer essa avaliação, principalmente com o toque retal e o exame de PSA. Olha, a gente fica muito feliz pela sua participação, doutor Davi, justamente por hoje ser esse dia, né? Esse dia, essa data tão importante e diante de tudo que o senhor falou, a gente vê que quanto é necessário, nós que falamos aqui da espiritualidade, de viver a vontade de Deus na nossa vida, a vontade de Deus é que a gente tenha saúde, então ir atrás, né? Ir atrás do tratamento. É isso? Com certeza, você falou tudo, né? Eu acho que o nosso maior bem é a nossa saúde. A gente precisa ter consciência que para que a gente tenha saúde, a gente precisa nos cuidar, né? Então, ter um estilo de vida saudável, fazer atividade física, fazer uma dieta balanceada e também fazer a avaliação médica de rotina, fazer os exames preventivos, e fazendo isso a gente está fazendo a nossa parte, aumentando ali a nossa saúde e eventualmente, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, fazer um diagnóstico precoce e isso aumentar a chance de cura. Olha, doutor Davi Pinheiro, o senhor não imagina quanta gente o senhor ajudou nessa conversa, nessa tarde, e conte com a nossa oração. Assim, aliás, a gente já começou o programa hoje rezando pelos médicos oncologistas que cuidam dessas pessoas tão fragilizadas com o câncer, né? Muito obrigada e uma boa tarde para o senhor.
E eu que agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. Tchau, tchau.